que ponto o empresário, o investidor, que está ouvindo tu falar aqui no programa, ele deve investir em São Paulo? Por que ele deveria investir em São Paulo, então? Bom, Fernando, pergunto primeiro assim, qual é a liberdade de uma pessoa que não tem o que comer, passa 24 horas do seu dia sem ter o que comer? Qual a liberdade de uma pessoa que recebe um salário mínimo, ou até R$ 1.500, ou até 2 salários mínimos na condição do Brasil hoje? É liberdade nenhuma. A pessoa está preocupada com o mais imediato, né? Com uma necessidade biológica básica. Nem isso, né, o capitalismo brasileiro tem tido condições de garantir. Então, se a gente fala em cerceamento de liberdade, a gente tem que pautar primeiro a condição brasileira, não ir para exemplos históricos ou hipotéticos do que seria um governo socialista em São Paulo. Hoje, a liberdade é restrita para grande parte da população paulista e brasileira. Segundo, sobre a questão da inovação, há uma grande incompreensão aí, a gente pode pegar os exemplos brasileiros. Os setores mais de ponta da economia, as grandes descobertas e inovações tecnológicas no país surgiram em empresas públicas junto com as universidades e institutos de pesquisa também públicos aqui no nosso país. Vamos pensar um exemplo, a descoberta do pré-sal. Ou vamos pensar o setor de aeronaves, o que é o consórcio ITA, o Instituto Técnico Aeronáutico e a Embraer. Então, ou mesmo o exemplo que eu citei da Telesp, junto com o CPQD, a Unicamp e o INPE, né? Produziram tecnologias de ponta e não havia nenhuma necessidade do investimento privado. Era capaz de garantir isso, né, com investimento em pesquisa, o que hoje o Estado brasileiro corta, o Estado de São Paulo não amplia isso nacionalmente, CNPq, CAPES sofrem duros, né, cortes, aí, graves cortes na ciência e tecnologia e comprometem a nossa capacidade, né, de pesquisa e desenvolvimento. E sobre os bilionários, sobre a capacidade dos investidores, a gente tem uma dinâmica de austericídio fiscal e de dizer que a gente tem que preparar o Estado ou criar todas as condições como se o capital privado fosse resolver todas as nossas necessidades. É isso que tem predominado até agora. E aí eu pergunto para você que está acompanhando, tem dado certo? Você se sente melhor? Suas condições de vida estão melhorando? Porque essa é a lógica que tem predominado até aqui. E a verdade que a gente tem que dizer, é que o bilionário ele não deve existir. Porque um bilionário existindo quer dizer que tem várias pessoas sendo exploradas, porque ele só se torna bilionário explorando o trabalho de milhares de pessoas. Então, por isso que a gente defende uma ampla reforma tributária que vai taxar, sobretudo, lucros, dividendos e as grandes fortunas. Hoje, a gente tem um imposto muito regressivo no país, né? Então, lucros e dividendos é pouco taxado, mas naquilo que está nos produtos que estão na cesta básica, cobre o ICMS, que está no mínimo acima de 7%. Alguns produtos estão acima de 20%, quase 30%, aquilo que é básico para todos e todas. E aí, se a gente pensa em produtos do agronegócio, por exemplo, se a soja sai do Brasil sem passar por nenhum processo de agroindustrialização, sem passar pela indústria de transformação, ou seja, se sai em grão, ela não paga nenhum imposto. Essa é algo que a gente tem que superar no legado do neoliberalismo brasileiro, que se chama Lei Candir, aprovada em 1996. É um absurdo a gente entregar algo que vai praticamente com a riqueza das nossas terras sem pagar, né, nenhuma condição de circulação, né, nenhum imposto de circulação para exportação. Mas se ficar dentro do mercado nacional, se ficar dentro do país, paga.